Obrigada, Eva. Agora vamos continuar o nosso painel com o professor Paulo Falcão. Eu vou fazer uma breve apresentação. Então, o professor Paulo Falcão é enfermeiro especialista em saúde da família e a gestão em saúde, é doutor em saúde coletiva, professor adjunto do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo, na Bahia, é vice-líder do grupo de pesquisa Cogiteiro, são pesquisas sobre o corpo, o género, representações e práticas de cuidado. E também é pesquisador no Núcleo de Investigação em Saúde Materno-Infantil. Desenvolve várias pesquisas, uma delas é o síndrome congénito do vírus Zika, além de outras, não é? Na sua brilhante carreira. Em relação depois a outras atividades, também tem conhecimento a nível do Reiki e da acupuntura, e é membro fundador da Rede Brasileira da Ciência do Cuidado Humanitário e da Comissão Científica da Watson Science Institute Latino-Ibero-Americana. Muito bom dia, seja muito bem-vindo. E pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigada pela sua intervenção. Bom dia a todas as pessoas. Muito obrigada, professora Luísa. De imediato fazer o agradecimento à Rede Portuguesa do Cuidado Humano, a professora Paula Diogo, a professora Ana Inês, muito obrigado pelo convite e pela parceria, né, que a Rede Brasileira e a Rede Portuguesa se mantêm em comunicação e integradas, né, há um bom tempo. Primeiro dizer que estou muito feliz em estar com vocês, né, de poder compartilhar um pouco do que eu produzi na tese de doutoramento, na tese de doutorado. Estou compartilhando a tela aqui. E antes de iniciar, eu gostaria de fazer uma breve descrição, né, uma autodescrição minha, para aquelas pessoas que têm dificuldade de visualização ou baixa visualização. Então, eu sou um homem de pele parda, usando dreads e com a barba um pouco falha e rala, né? Uso óculos com lentes redondas e ao fundo tem uma planta, uma palmeira e um fundo todo branco. Então, feito essa autodescrição, para incluir as outras pessoas que podem ter alguma dificuldade de visualização. Só queria um retorno, Luísa, vocês conseguem ver minha apresentação? Tá tudo bem? Sim, sim. Pronto. Obrigado. Como eu já apresentado, eu sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que se localiza no Nordeste do Brasil, é uma área Nordeste e Norte, são regiões com esse desenvolvimento abaixo das outras regiões do país, né? Regiões com desenvolvimento abaixo das outras regiões do país. E eu trabalho com as mães de crianças com síndrome congênita do vírus Zika desde a epidemia de 2015, né? Naquele momento de surgimento da pandemia, eu comecei a estudar esse grupo populacional no mestrado em saúde coletiva. Então, meu doutorado também foi em saúde coletiva na Universidade Estadual de Feira de Santana, com um período de intercâmbio na Universidade Federal do Paraná, sob orientação da professora Maria Ribeiro Lacerda. E a minha orientadora foi a professora Evanilda Carvalho. Então, na minha introdução, eu preciso falar quem compõe esse grupo populacional de mães de crianças com síndrome congênita do vírus Zika. Então, acredito que o mundo inteiro assistiu e algumas partes do mundo vivenciou
o surgimento do Zika vírus no Brasil, né, de uma ordem escalante, e associada a ele a microcefalia nas crianças, e que depois vem a ser conceituada como síndrome congênita do vírus Zika. Então, essas mães são mulheres, em sua maioria, pretas e pardas, que residem na região norte e nordeste do país, como eu já falei, regiões com desenvolvimento abaixo de outras regiões. São mulheres com baixa renda, condições socioeconômicas e baixa escolaridade também. E, conforme o que nos apresenta Goffman, no estigma de cortesia, essas mães são culpabilizadas por terem geradas crianças imperfeitas, né? Então, a partir disso, desde 2015, a gente percebeu que as mães, elas são as cuidadoras naturais, né? A primeira cuidadora e mais importante das crianças, e, ao mesmo tempo, elas não gozavam, né? Elas não tinham nenhuma forma de cuidado para elas. Então, as mães se dedicavam às crianças, levavam as crianças às unidades de saúde, aos estabelecimentos de saúde, e aguardavam a reabilitação das crianças sem nenhum tipo de atendimento, escuta, nenhuma fala de nenhum profissional para essa mãe. E, a partir disso, a gente entendeu que era momento de cuidar destas mulheres, né? Oferecer cuidado e interação e cuidado relacional com estas mulheres. A partir daí, a gente entende que o cuidado unitário, né, como essa forma de a manifestação de fazer o bem, essa relação biogênica de dar e receber, né, e potencializar a existência desta mulher, seria o melhor referencial teórico para produzir um programa de cuidado. E aí a gente entende, constrói o conceito de programa de cuidado como um conjunto de cuidados para alcançar o healing, né, a restauração, e diminuir as vulnerabilidades dessas mulheres e potencializar a sua existência humana. Então, na apresentação de hoje, eu vou relatar como eu alcancei o desenvolvimento do cacto, os momentos, os passos metodológicos, e depois eu vou apresentar o cacto na íntegra, né? Partes dele, porque não dá para apresentar o cacto inteiramente. Então, nessa introdução, eu explico por que a gente construiu um programa de cuidado, né? Porque essas mulheres precisavam de cuidado. E aí, esse programa de cuidado foi fundamentado na ciência do cuidado unitário. E aí, a fundamentação teórica, como eu já falei, né? A ciência do cuidado unitário, que considera as pessoas de cuidado como indivisíveis, as experiências de vida de cada pessoa são experiências sagradas, e nesse momento de relação, a gente pode alcançar uma transcendência, né, um cuidado transpessoal, desde que os colegas cuidadores profissionais, eles estejam ali em presença genuína, né, e com abertura para dar e receber no momento do cuidado. Então, explicando rapidamente o método. Essa pesquisa, como eu já falei, foi a pesquisa de doutorado, a tese do doutorado, e caracteriza-se como uma pesquisa metodológica de 2 etapas: construção do programa de cuidado e validação do programa de cuidado. Essas foram as etapas. Na construção do programa de cuidado, eu segui esse organograma que está apresentado na imagem. Então, vejam, a gente tem um momento teórico aqui ao lado, que é um momento teórico transversal, que é a teoria de Jean Watson, desde os primeiros estudos dela, os primeiros livros, né, da teoria do cuidado humano até a ciência do cuidado unitário. Em todo momento, a gente estava fundamentado na ciência do cuidado unitário. E um primeiro momento, a gente fez um momento compreensivo, que seria, realizamos uma revisão integrativa para analisar as necessidades de saúde destas mulheres. Durante a revisão integrativa, surge a pandemia, e a gente também compreendeu como essas mulheres estavam vivendo durante a pandemia da Covid-19. Um ponto importante é que as pessoas que conviveram epidemia e quando escutam falar de pandemia, os níveis de estresse, os níveis de ansiedade se elevam, né? Essa preocupação com a criança que nasceu de uma anomalia congênita, ela se agrava, né? Então, depois da gente realizar um momento de compreensão das necessidades de saúde, essas necessidades de saúde elas foram agrupadas de acordo com as suas principais frequências, né? Então, a gente agrupou
cuidados comuns às mães, cuidados relacionados ao estresse, ansiedade e depressão, cuidados relacionados à fadiga e sobrecarga da cuidadora, aos cuidados relacionados à má qualidade do sono e cuidados de baixa autoestima e resiliência. Então, a partir do momento que a gente identificou os problemas, a gente foi construindo cuidados, pensando cuidados e propondo formas de cuidar relacionadas a cada grupo desse que eu citei, né, para agir sobre cada grupo desses que eu citei. Quando nós agrupamos os cuidados, demos origem à modalidade de cuidado. E aí nós nomeamos 5 modalidades de cuidado: a cartilha, o CARD, o cuidado familiar, o passo a passo e os encontros. Eu vou apresentar cada um deles a seguir. Depois de construído cada modalidade de cuidado, nós voltamos à teoria e nós nos perguntamos, em cada modalidade de cuidado desse, qual caritas veritas que podemos cultivar, né? Os caritas veritas que estaria mais relacionado com cada modalidade de cuidado. Só um destaque importante, vale lembrar que este programa ele não é um protocolo, ele não é fixo, ele não é rígido, né? Assim como orienta John Watts, né? John Watts. O cuidado unitário ele é modelado a partir do encontro das duas pessoas. Então, o que está colocado no programa de cuidado aqui, o CAPTO, são orientações, né? São modos de fazer. Então, isso não significa que cada modalidade de cuidado dessa, o Caritas Veritas vai ser exatamente aquilo que nós pensamos. Pode surgir o outro Caritas Veritas, né, no momento do cuidado. E, por fim, nós passamos pelo último momento, que é o momento de diagramação, né? Então, todo o material construído passou por um design gráfico para fazer a layout, as cores, né, o formato das letras, da fonte. Então, isso foi a última etapa. Esse é o momento de construção. Construído o CAPTO, passamos pela etapa de validação. Essa etapa de validação, como é que aconteceu? 3 grupos de juízes, né, avaliaram o CAPTO e preencheram o formulário de escala Likert, pontuando se concordavam com o conteúdo, com várias dimensões, concordavam fortemente, se concordavam, se discordavam fortemente, discordavam ou não sabiam. Então, os 3 grupos de juízes foram: um grupo, os especialistas, pesquisadores, professores na ciência do cuidado unitário; grupo 2, os cuidadores profissionais, né, quem já estavam cuidando na prática das famílias de crianças com síndrome congênita do Zika; e o grupo 3, as próprias mães de crianças também avaliaram o CAPTO e responderam ao questionário. Então, o questionário ele foi construído na plataforma Google Forms, né? Passamos pelo termo de consentimento livre esclarecido, e as pessoas tiveram acesso ao CAPTO na íntegra, leram o CAPTO e depois responderam o instrumento de validação. O instrumento, para os resultados, a gente utilizou o índice de validação de conteúdo e coeficiente validity ratio, são análises, né, estatísticas. Aplicamos a técnica Delphi de rodadas entre os grupos de juízes, né, até alcançar o percentual mínimo que definimos do índice de validação de conteúdo, que foi de 80%. E essa pesquisa envolvendo seres humanos, ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade, como orienta as resoluções do Conselho Nacional de Saúde do Brasil. Então, vamos aos resultados. Então, vou apresentar o CAPTO a vocês agora no momento. Por que este nome CAPTO, né? Até aqui eu não expliquei o nome CAPTO. CAPTO, ela é exatamente essa figura que está aqui no canto inferior direito, que é uma vegetação mais comum no Nordeste do país. Ela é uma vegetação que ela resiste bem a altas temperaturas e variação do tempo. Ela tem esses espinhos, né, ao entorno dela, que serve para protegê-las de animais, né, que podem querer, né, se alimentar da planta. É uma planta que é uma vegetação que, apesar de estar em ambiente seco, ela acumula bastante líquido, né, e hidrata
bem os animais quando comem elas, e é uma planta bonita, né, para a região Nordeste, que dá flores, né? Então, o cacto, representa um molde, né? Uma adaptação. E foi isso que a gente encontrou nas nossas entrevistas. As mães se colocavam como essa possibilidade de se adaptar, se ajustar, de enfrentar os preconceitos e, ao mesmo tempo, cuidar das crianças, de serem mães fortes, né? E essa é a capa do programa, CACTO, Programa de Cuidado Unitário, e os nossos principais objetivos, 4 objetivos gerais: incentivar o cuidado de enfermagem e de outras profissões de saúde às mães de crianças com síndrome congênita, a fim de restaurar seu processo de saúde e doença; oferecer modalidades de cuidados para a prática de enfermagem para os cuidadores profissionais e mães de crianças com síndrome congênita do Zika; favorecer o exercício da enfermagem e demais profissões de saúde com autonomia; e estimular o autocuidado dos profissionais de enfermagem e demais profissionais de saúde. Então, o CACTO está organizado em 2 partes. A primeira parte, nós apresentamos as necessidades de saúde das mães, que é o diagnóstico, a fase compreensiva, a partir da nossa revisão integrativa. Em seguida, a gente tem um outro momento que a gente explica o que é a ciência do cuidado unitário, as principais questões sobre isso. Aí, a segunda parte do programa, que é a parte de aplicabilidade, nós escrevemos o momento do cuidado, o que é importante durante o momento do cuidado, preparar o ambiente, né? Criar um ambiente Caritas, Veritas, o momento do encontro, né? O momento da escuta. Então, esse primeiro momento aqui é algumas orientações de como isso pode ser conduzido. Em seguida, a gente apresenta as modalidades de cuidado. Aí as modalidades de cuidado, como vocês viram, a cartilha, card, cuidado familiar, passo a passo e encontros. Vamos lá, passar uma a uma. Essa é a cartilha Cuidando da Minha Mente. O objetivo é instruir as participantes à prática da contemplação através de atividades de silenciamento, reflexão, admiração e autoconhecimento. A cartilha ela ajuda a diminuir o estresse, né? Ajuda a diminuir a ansiedade. E, então, a cartilha ela é para o cuidador profissional, o enfermeiro, instruir junto com a mãe, né? No momento do cuidado. Cada modalidade de cuidado que nós construímos tem uma prática de autocuidado que as mães podem fazer em casa. Então, junto com a cartilha, acompanha 21 podcasts para elas, que são podcasts que eu mesmo construí, orientando a elas em casa a realizar práticas de contemplação, né? Então, é só colocar o áudio e elas podem realizar em casa. Temos um card, posição ereta e correta. Como as mães elas passam muito tempo com a criança no colo, né? Vão aos estabelecimentos de saúde, pegam transporte público, ônibus, com essa criança no colo, e também elas brincam com a criança em casa, né? Então, nós construímos um card pensando em quais as posições adequadas para as atividades cotidianas das mães, como para evitar dores, lesões e fadiga. Há incidência também de lesões osteoarticulares nas mães, né? Então, a prática do autocuidado desse card, nós orientamos que ela envie esse card para alguém mais próximo de confiança, e esse alguém possa estar ajudando ela a construir a ter esse cuidado, né? Essa atenção com a posição ereta e correta. Cuidado familiar, família que chega junto. Essa é uma das principais estratégias do CACTO, que tem o objetivo de fortalecer as relações familiares, diminuir a sobrecarga de cuidado das mães. Aqui seriam consultas familiares com o companheiro da mulher, os outros filhos, com quem ela vive no ambiente doméstico. E as práticas de autocuidado, desde o cuidado familiar, é incluir os outros membros familiares em cuidados com a criança. Então, o pai ele pode realizar a feitura do almoço em algum momento, o irmão mais velho pode lavar os pratos, né? Varrer a casa. Então, a gente inclui
todas as pessoas nas tarefas para diminuir a sobrecarga de cuidado das mães. O próximo é o Cuidando do Meu Sono. O passo a passo ele orienta a higiene do sono, né? Então, antes da mãe dormir, organizar o ambiente, deixar o ambiente com o mínimo de ruído, o mínimo de luminosidade, e evitar aparelho celular e aparelhos eletrônicos no momento que está na cama para dormir. Então, tudo isso a gente contempla no Cuidando do Meu Sono. E aí nós estamos na última modalidade de cuidado, que são os encontros. São 3 encontros. Esse primeiro os encontros são uma atividade coletiva com todas as mães. No Espelho Meu, nós vamos discutir a aceitabilidade do corpo, a satisfação com o corpo físico e a motivação para realizar o autocuidado e cuidado com este corpo. No Espelho Meu, a prática de autocuidado, a mãe, em frente ao espelho, a gente orienta que ela retire uma fotografia dela mesma e ela possa enviar para si mesma via WhatsApp e realizar comentários que possam elevar a sua autoestima, né? Encontro Mãe que Cuida de Mãe. Nesse encontro, elas compartilham experiências exitosas de como acessar determinada especialidade de saúde, de como alcançar determinado medicamento, órtese, prótese, cadeira de rodas. Então, experiências no geral em que mães possam cuidar das outras mães. E o último encontro é Enfrentando Preconceitos. Nesse momento de atividade coletiva, tem-se vários casos, né, construíram-se vários casos de como de situações em espaços públicos em que as mães sofreram preconceitos. E elas se reúnem para dizer como poderia enfrentar isso, quais as respostas adequadas naquele momento, de que maneira se comportar, qual a postura se comportar no momento de enfrentar preconceitos. Então, ao final da construção do CACTO, ele foi validado pelos juízes, né, os 3 grupos de juízes, nós alcançamos o índice de validação que nós desejávamos. E, para finalizar as considerações finais, nós, como resultados esperados, nós entendemos que o CACTO pode auxiliar o enfermeiro a cuidar transpessoalmente das mães e de si próprio. O CACTO pode favorecer a resolutividade das necessidades de saúde das mães, né? Resolver os problemas de saúde que a gente identificou na revisão integrativa. O CACTO é um elemento que pode estar incluído na sistematização da assistência de enfermagem, na SAI. Então, ela é uma tecnologia social, né? Porque ela é um conhecimento aplicado, é a ciência aplicada, que visa modificar a forma como as mães estão experienciando o adoecimento. Então, é um conjunto de cuidados inovadores. Potencializa a autonomia profissional, que o profissional que cuida dessas famílias, ele pode ler o CACTO e, em determinados momentos, acionar aquelas modalidades de cuidado. Mais uma vez, lembrando que não é um programa linear, né? O profissional de saúde e a mãe, eles podem conduzir na maneira como desejar o cronograma de cuidado, né? Os planos de cuidado. Então, não necessariamente existe uma ordem entre as modalidades de cuidado. E o CACTO, ele busca a valorização da vida, a construção de relações pessoais saudáveis e a elaboração de um projeto de felicidade dinâmico e eterno para estas mulheres, para as crianças e as famílias. Aqui algumas referências da apresentação. E muito obrigado por escutar-me. Aberto aí para as perguntas, dúvidas. Muito obrigado, professora Luísa. Muito obrigada, professor Paulo Falcão, pela excelente apresentação e também pelo seu contributo para a ciência de enfermagem. Só queria aqui realçar alguns aspectos, a importância da abertura para dar e receber. É um conceito, de facto, muito importante, o dar e o receber. E também os valores morais e éticos
o conhecimento da enfermagem, de facto, são cuidados promotores de bem-estar, não é? Da mãe em grande sofrimento. De facto, na altura eu vi reportagens e foi terrível o que aconteceu a essas mães, e as imagens que eu vi, não é, de microcefalia, de facto, aqueles bebés, não é, de facto é preciso, as mães precisam de ser ajudadas e é preciso ter esperança. De facto, se falamos em esperança, também é uma esperança também para essas crianças, no futuro para essas crianças. E este programa, de facto, realça tudo o que o enfermeiro pode fazer e dá visibilidade à nossa profissão enquanto enfermeiros. E são cuidados inovadores, não é? De facto, há um grande trabalho de pesquisa e também de partilha com essa população, porque são situações eu trabalhei muitos anos em oncologia pediátrica e de facto o contexto em si provavelmente foi muito difícil, não é? Ouvir os relatos das mães, o sofrimento, a sua dor, e há muitos anos atrás fiz um estudo no serviço de cardiologia, e nesse estudo uma mãe me dizia, um enfermeiro serve de bengala, nunca me deixa cair. De facto, o facto de terem enfermeiros que têm a capacidade de escuta, que têm um projeto para a mãe e a criança e para a família também, é fantástico, não é? E de facto exige muito dos profissionais, mas no final ver essas crianças com futuro e essas mães, de facto, a nível do sono, da minha experiência, não é? Quando há um acontecimento destes, as pessoas não conseguem dormir, não conseguem descansar, e o sono é essencial, tanto para a criança como para os pais, e é interessante essa perspectiva que aqui realçou. Também só queria salientar também no movimento Caritas, não é, da teoria de Gene Watson, termos que de facto o amor, a gentileza são conceitos muito importantes, por vezes não focamos muito não dizemos muito essas palavras, não é? No nosso cuidar, mas são essenciais, e nutrir os relacionamentos também é essencial, não é? Quando cuidamos do outro. E por vezes também há situações da minha experiência, o utente não responde às nossas expectativas, e saber perdoar e ir além, e continuar o nosso caminho e com ideias inovadoras para ajudar esse mesmo utente é essencial e faz parte da nossa profissão. Muito obrigado pela excelente apresentação.